Aviso: este canal contém histórias e cenas reais, assuntos perturbadores dentre hipóteses sobrenaturais. Se você de algum modo é sensível a algum desses assuntos ou menor de 16 anos e sem o consentimento dos pais, recomendamos que não assista ao vídeo a seguir. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A Vladia aqui, você está no canal Você Acredita? Tem oi também pro nosso querido Alfredo, que estava aqui ó, quietinho, né querido? Ele é uma gracinha, não é, gente? Bom, já se inscreve no canal com o sininho, já deixa aquele like pra gente, compartilha pra todo mundo, porque hoje a gente vai falar sobre ela, La Llorona, e sobre o filme A Maldição da Chorona. Cara, eu tô tipo desesperada já pra assistir esse filme, vocês não estão entendendo. E hoje eu vou contar tudinho sobre a história por trás da história do filme. Vocês vão saber mais sobre o filme e sobre La Llorona depois da vinheta. O filme conta a história de uma mãe com 2 filhos tentando salvar sua família da terrível Llorona, que quer roubar os seus filhos pra ela, pra que eles sejam dela, seus filhos. A lenda da Chorona é uma lenda muito conhecida não só no México e nos Estados Unidos, como também na maioria dos países latinos. A lenda da Chorona existe desde o período de pré-colonização e vem até hoje passando de geração em geração cada vez mais forte. Ela é sempre mencionada nas rodinhas de amigos, nos bares, em acampamentos. É também muito utilizada como histórias para aterrorizar as crianças à noite. Enfim, não interessa aonde nem como, é uma lenda sempre contada. E por existir há tanto tempo e passando de geração para geração em tantas diferentes famílias e diferenças culturais e outras diferenças entre essas famílias, a história pode variar completamente. Eu vou aqui explanar para vocês as variações dessa história. A primeira que eu vou contar para vocês é da história de uma mulher que foi abandonada pelo homem que ela amava, ficando sozinha para criar seus 2 filhos. Ela ficou remoendo todo esse ódio, toda essa solidão, toda essa mágoa, e para poder prejudicar, para poder acabar com seu ex-marido, ela resolveu matar afogados seus 2 filhos. Obviamente, ele nunca foi capaz de perdoá-la e ela acabou morrendo de depressão. Como castigo pelo seu crime, sua alma foi destinada a procurar os corpos de seus 2 filhos pela eternidade. Enquanto algumas das histórias encorajam as pessoas a ter medo do espírito da Llorona, porque ele é um espírito vingativo e cruel que quer castigar as pessoas, outras são contadas como parábolas para que as pessoas possam aprender com a história, para que as pessoas possam aprender com a desgraça que aconteceu com a Llorona. Uma segunda versão conta a história de uma mulher que tinha um ciúme absurdo do marido. Ela tinha um ciúme absurdo de que ele dava mais atenção e mais carinho para os seus filhos do que para ela. Uma certa noite, ela resolveu conversar com eles por tudo que ela estava sentindo, dizer que ela precisava de mais carinho, que ela precisava de mais atenção, que ele só conseguia dar isso para as crianças e que ela já não conseguia mais admitir, engolir isso. Só que ele não escutou. Ele continuou dando todo aquele amor, todo aquele carinho para os filhos dele. Uma vez que então ele não mudou seu comportamento, ela resolveu se vingar e ela se vingou afogando seus 2 filhos no rio. Seu marido não foi capaz de perdoá-la e a deixou. Ela acabou morrendo de solidão e quando ela chegou ao céu, Deus disse que ela não podia entrar. Deus então disse que só permitiria que ela entrasse no céu se ela conseguisse encontrar as almas de seus 2 filhos para trazer com ela. Então até hoje ela está vagando na terra atrás das almas dos seus filhos. Em outra versão, a Chorona era uma mulher humilde, simples, que se apaixonou por um homem extremamente rico, que acabou traindo ela e a deixou para ficar com uma mulher que era mais compatível à sua classe social e que seria então bem aceita pela sua família e pelos seus amigos. Essa versão, inclusive, ela se remete muito a uma história verídica da Dona Marina, La Malinche. A Dona Marina foi uma escrava mandada como presente ao conquistador espanhol Hernán Cortés. Quem a enviou foi o Lord Maia. Ela então serviu como sua tradutora, mediadora cultural e sua concubina, ou seja, tinha vucu-vucu ali. Ele teve um filho com ela e logo em seguida a abandonou quando sua verdadeira esposa chegou. Figurativamente, então, as crianças seriam as milhares de pessoas que viviam em subcondições humanas, pessoas que eram humilhadas, pessoas que não tinham qualidade de vida nenhuma, pessoas que eram marginalizadas e maltratadas pelos espanhóis. Essa versão ela é bem rara de ser contada, pois o caso da Dona Marina foi um fato real que aconteceu
aconteceu, é uma história real. Então, são pouquíssimas as pessoas que relacionam uma história a outra. Porém, cada um quer acreditar naquilo que quer ou consegue, né? Outra versão é de que a Chorona era uma mulher muito simples, que vendia rosas para poder sustentar a sua família. Certo dia, voltando do trabalho, ela viu fumaça. E chegando mais perto, ela teve a terrível noção ali de que era a sua própria casa que estava pegando fogo. Ela então correu para dentro da casa e aí nós temos uma subdivisão das histórias. Na primeira, ela entrou na casa e infelizmente já não conseguiu mais salvar seus filhos, eles já estavam mortos. Ou eles tinham sumido. A população ali do vilarejo ajudou ela a procurar, mas ninguém conseguiu encontrar as crianças, então a alma dela está até hoje vagando pela terra procurando suas crianças. A outra vertente dessa mesma história é a de que ela entrou na casa, conseguiu pegar seus filhos, colocou eles dentro de um barquinho ali no rio que passava perto da casa para eles ficarem seguros, e ela voltou para casa para tentar salvar a casa dela. Dali a pouco, quando ela voltou, ninguém mais conseguia achar nem criança nem barco. Procuraram durante a noite inteira e nada. Na manhã seguinte, o barquinho reapareceu e também o corpo das duas crianças já sem vida. A florista então passou tempos e tempos chorando e as pessoas conseguiam ouvir de longe o seu choro e suas lamentações. Ela acabou falecendo de depressão e mesmo após o seu falecimento, as pessoas ainda conseguiam ouvir a mulher se lamentando e chorando sempre ali na região do rio. Uma outra versão da história é de que, na verdade, a La Llorona era uma deusa. Essa deusa era nomeada Cihualcoatl, de origem mexicali. De qualquer forma, há relatos provindos do século XVI de pessoas que viram a Chorona. De qualquer forma, há relatos desde o século XVI de pessoas que viviam ali na cidade do México, quando ainda era uma cidade bem pequenininha, de que as pessoas se trancavam em casa ao anoitecer, com medo da mulher que eles escutavam vagando pela cidade chorando. Daí o nome La Llorona, ou seja, a Chorona em espanhol. As pessoas que diziam ter visto a Chorona a descreviam como uma moça de cabelos longos e negros, vestida de branco com um véu na cabeça. Ela era vista sempre perto de um lago chamado Xochimilco. Os homens que tentavam se aproximar dela ou morriam ou tinham visões perturbadoras e assustadoras pelo resto de suas vidas. E as crianças que tentam se aproximar morrem afogadas. Essa lenda ela é muito utilizada para que as pessoas se comportem, para que os homens continuem fiéis às suas mulheres, para que as mulheres sejam boas com a família e para que as crianças sejam ensinadas de que nunca devem chegar perto demais de lugares com água, lagos, rios, lagoas, porque elas podem acabar se afogando. E também de que elas têm que chegar em casa cedo, para que a Chorona não as pegue. La Llorona, sendo uma lenda ou uma história real, continua sendo algo passado de geração a geração e vai continuar assustando crianças e adultos. Mas e aí? Vocês acham que ela era uma deusa? Vocês acham que ela era uma psicopata que matou seus filhos? Vocês acham que ela era uma boa mãe que não conseguiu salvar seus filhos? Ou vocês acham que é apenas uma lenda para assustar as crianças? Eu só sei que, de qualquer forma, eu tô louca pra assistir esse filme já. Cada um acredita naquilo que consegue. E você, no que acredita?